passo a apresentar os nossos painelistas, começando pelos painelistas ao meu lado, que são os membros da caravana de Dão. Faz favor, senhores membros painelistas da caravana de Dão, peço que se apresente à audiência. Bom, meu nome é Abdulrahman Ibn Said, membro da caravana de Dawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Abubakar Apadre, sou membro da caravana de Dawa. Muito obrigado aos nossos irmãos da congregação cristã para se apresentar. Faz favor, meus caros convidados, tenham a vontade de se apresentar. Digam os vossos nomes e as igrejas de onde vocês são procedentes. Boa tarde a todos. Meu nome é Lando Alberto. Dizer que sou da Igreja União Batista. Boa tarde a todos. Meu nome é Florindo Mário Adriano. Sou cristão. Adventista do sétimo dia. Sou cristão. Adventista do sétimo dia. Sim, que a paz do Senhor esteja com todos nós aqui. Mas sinto muito pelos meus irmãos que estão no sol. Mas que Deus esteja conosco. Amém? Boa tarde a todos. Eu chamo-me Pastor Joiada, sou representante do Ministério do Espírito da Reconciliação. Obrigado. Muito obrigado, meus caros ilustres convidados das igrejas. Sabemos muito bem que no mundo existem várias religiões e quase todas elas alegam que elas provém de Deus. Então, uma das agendas deste debate, os nossos painelistas vão deixar conosco ficar uma mensagem acerca de qual é a religião de Deus, de todas as religiões que existem no mundo, porque as religiões são tanto remotas quanto a existência da própria sociedade. Então, neste momento, teríamos a observar este momento por parte de um dos oradores, dos nossos convidados cristãos, mas infelizmente não está. Assim sendo, vamos convidar ao orador da caravana de Dawa para deixar ficar aqui uma palestra com o tema Qual é a religião de Deus? Faz favor, senhores membros da caravana de Dawa, tenham bondade. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية. Primeiro, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta dádiva, esta grande dádiva de hoje estarmos aqui. Se formos a olhar para o mundo, iremos notar que há pessoas que ontem dormiram bem e hoje acordaram mal. Há pessoas que ontem tinham seus bens, hoje perderam todos os seus bens. Há pessoas que ontem dormiram com pai e mãe, hoje acordaram órfãos. Há pessoas que dormiram ontem
com família, hoje acordaram sem família. Portanto, se formos a dar um giro ao mundo inteiro, iremos perceber que nós somos pessoas que estamos a usufruir da dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, e é preciso que saibamos agradecer a Allah. E de seguida, enviamos bênçãos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Respeitados irmãos e irmãs, todos nós o que queremos deste encontro é tirar algum proveito. Não viemos de Maputo para aqui para passear, para conhecer o distrito de Monapo. Não. E cada um de nós não tirou seu tempo para vir passear. Não. Todos nós viemos para aqui com um e único objetivo. Qual é este objetivo? Aprendermos alguma coisa ou aumentar daquilo que nós sabemos alguma coisa. E quando formos para casa, diremos, naquele local nós aprendemos alguma coisa. Mas se começarmos a lutar e a acusarmos-nos, este não será um encontro frutífero. Respeitados irmãos, nós estamos aqui para falar sobre a religião de Deus. Qual é a religião de Deus? Por que escolhemos este tema? Escolhemos este tema porque dia após dia notamos a formação de mais seitas. Existem mais e mais seitas religiosas e todas elas denominam-se como de Deus. São revelações de Deus. Estão a vir de Deus. E nós, como pessoas, ficamos sem perceber. Afinal das contas, qual é a religião de Deus? Afinal das contas, quem está certo e quem está errado? Por isso que preferimos trazer este tema que tem a ver com a religião de Deus. Atenção, aqui quem deve falar é Deus. Isto é, a palavra de Deus é que deve falar. Porque se formos a tirar coisas da nossa cabeça, o que vai acontecer é, ao invés de harmonizarmos, ao invés de sairmos daqui unidos, iremos sair daqui separados, porque cada qual vai trazer o seu pensamento. Por isso que achamos conveniente que, neste lugar, quem deve falar é Deus. Se forem a ver o programa, no programa diz, Abdurrahman vai falar de acordo com a visão islâmica. Qual é a religião de? A religião de Deus. E vou usar o Corão, porque nós acreditamos que quem fala dentro do Corão é Allah, é Deus. Corão 42, versículo 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sim. Diz o seguinte: e diz aos opositores que qualquer coisa acerca de qual divergerdes. Sim, diga aos opositores. Opositor não é inimigo. Opositor é aquela pessoa que não concorda consigo. Ele acha que está certo e você também acha que está certo. Sim, o que é que Allah está a dizer? O que é que Deus está a dizer no Corão? A decisão disso é para ser da parte de Allah. A decisão das nossas divergências deve vir de Allah. É Allah quem deve decidir qualquer divergência que nós tivermos. Por exemplo, nós temos esta água. Esta água, eu digo que tem gás. Dentro desta água tem gás.
E o outro, Sheikh Abu Bakr, diz: nesta água não tem gás. Portanto, Sheikh Abu Bakr é meu opositor e Sheikh, ou seja, eu sou o opositor do Sheikh Abu Bakr. Para resolvermos esta diferença, o que é que temos que fazer? Visto que Sheikh Abu Bakr está a dizer que a água não tem gás, esta que temos aqui não tem gás, mas eu continuo a dizer que esta água tem gás. O que é que vamos fazer? Temos que recorrer ao que o dono que embalou esta água diz. Qual é a composição química? Diz tem pH, nitratos, nitritos, cloretos, amoníaco, não tem gás. Aqui não tem gás. Viram quem saiu aqui com razão? Sheikh Abu Bakr disse que essa água não tem gás. Eu disse que essa água tem gás, mas recorremos à informação que o dono, que o fabricante fez, diz que não tem gás. Quem saiu aqui a ganhar? Sheikh Abu Bakr. Exatamente. Então, aqui nós acabamos aprendendo alguma coisa para dizer que não podemos seguir nem Abdurrahman, nem Abu Bakr. O que nós temos que seguir é aquilo que o dono diz. Por isso, neste lugar, o que nós queremos é a palavra de Deus. O que Deus está a dizer sobre religião? Qual é a sua religião? Importa dizer que dentro do Corão, Allah está a falar, usa o pronome pessoal na terceira pessoa, no singular. Allah diz ele, ele. Existe motivo pelo qual Allah diz ele. Por exemplo, Allah diz, Qul huwallahu ahad. Diga, ele é Allah. Podemos talvez ficar confusos. Quem está a falar? Quem está a falar é Allah. Porém, a mensagem como veio para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e para ele fazer perceber às pessoas que refere-se àquele que criou o mundo, a todos, a tudo e a todos, tinha que dizer ele. Porque os idólatras de Meca poderiam pensar que Muhammad refere-se aos ídolos que estão lá no Kaaba. Então Allah usou este pronome pessoal na terceira pessoa, ele. Dentro do Corão, Allah também usa o pronome pessoal, né, na primeira pessoa, isto é, nós, no plural. Allah diz nós. Quando Allah diz nós, não está se a referir de muitos Allah, não. Refere-se a ele mesmo, mas este chama-se um plural majestático e não numérico. Não está a falar aqui de 2 ou 3 Allah, não. Está a honrar-se. E depois Allah usa eu, porque se o Corão fosse usado só eu, o que as pessoas poderiam pensar seria que Muhammad é que é Allah. As pessoas pensariam assim. Por isso que Allah diversificou, que é para fazer perceber às pessoas que as palavras que estão dentro do Corão não são de Muhammad e muito menos de Jibril, mas sim são palavras que vinham da parte de Allahu subhanahu wa ta'ala. E o que é que Allah diz? Corão 2, versículo 79, para aqueles que escrevem suas ideias e dizem que isto provém de Allah. O que é que Allah diz? Corão 2, versículo 79. Corão diz o seguinte. Sim. Bismillahirrahmanirrahim. Sim. Mas ai daqueles que escrevem o livro. Mas ai daqueles que escrevem o livro. Sabe? Esta palavra é muito pesada. Se alguém te disser, ai de tu saltares esta linha, o que quer dizer que é um perigo muito grande. Esta pessoa pode te bater e pode fazer de tudo. Se diz, ai de tu saltares esta linha. E ouçam o que Allah está a dizer. Ai daquele que escreveram o livro com as suas próprias mãos. Ai daquele que escrever um livro com as suas próprias mãos. E depois dizem. Sim. Isso provém de Allah. Certo. Ai daqueles que escrevem o livro com as suas próprias mãos e depois dizem que isso, o que eu escrevi, provém de Allah. Ai deles.
Aqui é uma atenção que Allah está a dar. Pois tudo o que a gente discute tem que ser Allah como nosso juiz e como nosso guião. Mas ai daquele que escrever um livro e disser que isto provém de Allah, ele vai se dar mal com Allah. Termina o versículo. Para trocarem isso por um valor baixo. Ai deles pelo que suas mãos escrevem. Das deturpações e aí daqueles que adquiram as suas riquezas. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que aqueles que escrevem um livro para venderem a um preço vil, os seus lucros amanhã serão um prejuízo muito grande. Por isso, respeitados irmãos, tomem nota disso, ou dessas palavras que eu acabei aqui de dizer, que o Corão são palavras de Allah, são palavras de Deus, e aqui nós viemos para aprender através das palavras de Deus. Tudo aquilo que não é palavra de Deus pode ficar de fora. Pois, quando estamos para entrar no campo de futebol, primeiro temos que confirmar se as regras estão observadas ou não. Temos 11 jogadores ou não temos 11 jogadores? Joga-se com o pé ou joga-se a mão? Então, as regras devem estar lá estabelecidas, que é para entrarmos no campo a saber. O que é religião, prezados irmãos? Esta era apenas uma introdução. O que é religião? Depois de termos sabido, depois de termos dito que só Allah é quem deve decidir neste lugar, agora vamos avançar com aquilo que é a nossa proposta. O que é religião? Corão 16, versículo 125. Diz o seguinte. Sim. Corão 16, versículo 125. Oh Muhammad, Oh Muhammad, convida para o caminho do teu Senhor. Convida para o caminho do teu Senhor. Isto é, convide as pessoas para o caminho do teu Senhor. Quem é este Senhor? Deus. Então, aqui a pergunta que nós demos foi: o que é religião? A resposta é simples. Religião é caminho, é obedecer a Allah, obedecer o que está dentro deste caminho. Por exemplo, nós temos a estrada nacional número 1. Dentro da estrada, nós encontramos sinais lá. Aqueles sinais, se tu não fores a obedecer, jamais chegarás ao teu destino. Vais te dar mal. Mas se tu fores a obedecer às regras do caminho, às regras da estrada, tu chegarás ao teu destino. Portanto, religião significa caminho. E este caminho é caminho do nosso Senhor. Qual é esse Senhor? Allah subhanahu wa ta'ala. E as regras desse caminho vamos encontrar no Corão 2, versículo 285. Diz o seguinte. Sim. O mensageiro crê no que lhe foi revelado ao seu Senhor. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele creu naquilo que lhe foi revelado pelo seu Senhor. Sim. Esta é o primeiro requisito, sim. E os crentes também. Nós, como crentes, acreditamos na revelação de Allah, de Deus. Todos que creem em Allah, Todos os que creem em Allah em seus anjos, e seus anjos, nos seus livros, nos seus livros e seus mensageiros dizendo, não diferenciamos entre nenhum dos seus mensageiros. não diferenciamos entre nenhum dos seus mensageiros. Este é o requisito para você estar no caminho de Allah, no caminho de Deus. Pois nós sabemos que o caminho de Deus irá nos levar à salvação. É preciso que você creia nas revelações que o mensageiro recebeu, acreditar nos profetas que passaram e acreditar nos livros que passaram, que Deus revelou. Portanto, todo aquele que crê nos profetas que passaram e nas revelações de Allah,
este está no caminho de Allah. Para terminar, como é que se chama este caminho de Allah? Corão 3, versículo 19, só para sentar e abrirmos o espaço de debate. Diz o seguinte: Sim, Bismillahirrahmanirrahim. sim. Certamente, Certamente, a única e verdadeira religião perante Allah a única e verdadeira religião perante Allah é é o Islã. o Islã. Portanto, estas foram as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, como eu disse neste lugar, que o que deve falar aqui é Allah, deve ser a palavra de Allah falando neste lugar. Portanto, dentro do Corão, Allah respondeu ao tema que nós trouxemos, dizendo que a religião para Allah, para Ele, é o Islã. Corão 3, versículo 85, para terminar. Corão 3, versículo 85. 3, versículo 85 diz o seguinte: Sim, Bismillahirrahmanirrahim. sim. E quem procura outra religião além do Islã, Quem procurar uma outra religião para além do Islã, então jamais será aceite dele, esta religião jamais será aceite dele, e no além ele será dentre os perdedores. e no além ele será dentre os perdedores. O que quer dizer que quem não se submeter, quem não for muçulmano, não terá salvação, de acordo com versículos do Corão. Respeitados irmãos, como eu disse, neste lugar o que deve falar são palavras de Allah, e não ofensas e nem palavrões. Tudo o que vier dos livros, ou seja, tudo o que vier da parte de Allah, será aceite neste lugar. Mas aquilo que não é da parte de Allah não será aceite. Por isso, pedimos nossas sinceras desculpas se ao longo da nossa locução tenhamos atropelado e tenhamos ferido algumas sensibilidades. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a melhor compreensão destas nossas poucas palavras. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado, caro orador. Antes de procedermos para o passo seguinte, eu gostaria de convidar aos caros convidados que acabaram de chegar a este lugar para se apresentarem, que é dizendo os seus nomes e as igrejas a que elas pertencem. Faz favor. Aleikum salam. Acertei, não é? Delfino Alberto, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado, Delfino Alberto, Igreja Adventista, Sétimo Dia. A seguir, por favor. Já? Alaikum salam. Sim. Muito obrigado. Meu nome chamo-me Lázaro Francisco, membro da Igreja Adventista Sétimo Dia. Gostei muito este encontro maravilhoso. Muito obrigado igualmente. Peço para passar o microfone para o próximo convidado. Saúdo a todos os irmãos, em nome de Jesus. E quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus deu ao povo
para se reunir, para falar do Todo-Poderoso, que é o Deus que nos criou e que criou o mundo que estamos a gostar. Amém? E eu estou aqui porque esse Deus nos trouxe para nos reunir neste lugar e nos der. Quando digo amém, significa as duas. Se assegurem ou aceitam nisso. Se vocês dizem amém, estão a dizer sim, aceitamos, se asseguram nessa palavra. Há mais convidados aí? Faz favor. Vamos nos apresentar. Assalamu alaikum. Cristãos, aleluia. Cristãos, aleluia. Chamo-me Costa Crisanto Joaquim. Sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria agradecer este encontro. É um encontro muito especial, onde vamos ouvir muitos segredos. Só que o que sugiro a todos nós, não podemos ser adeptos, não, mas sim pessoas que queremos aprender e colher a verdade. Amém? Muito obrigado, muito obrigado. Passa para o próximo. Faz favor, faz favor. Muito obrigado, meu caro ilustre. Sim, sim. Salam alaikum. Salam. Respondo, teu nome Jacindo Alberto. Sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Muito obrigado, amém. Há mais convidados? Já acabaram? Muito obrigado. Eu gostaria de lembrar aos caros convidados que nós temos aqui uma agenda que é uma palestra subtema qual é a religião de Deus. É o mesmo tema que nós acabamos de ouvir por parte do membro da Dawa, o honorado Sheikh Abdurrahman Said, onde ele deixou ficar certas sapiências importantes. Então, eu gostaria de saber, por parte dos convidados das igrejas, se há algum membro que está em condições também de deixar ficar nesta plateia, nesta audiência, alguns dizeres a respeito deste tema. O tema é: qual é a religião de Deus? Então, havendo alguém que gostaria também de deixar ficar algumas informações a respeito deste tema, estamos a pedir que o faça. Há ou não? 20 minutos. Se há mais de 10 minutos para cada um deles. Se forem dois. Tenha vontade, meu senhor. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, povo de Alá. É muito bom ver vocês aqui como filhos de Deus. Gostava de começar a agradecer pela iniciativa da comunidade islâmica de reunir pessoas oriundas de diferentes congregações religiosas a fim de conversarmos em torno desse grande tema sobre qual é a religião de Deus. Antes de ir ao cerne da questão, gostava de começar por trazer aqui, de forma geral, como é que se entende, como é que se compreende este termo, religião. Segundo várias definições, religião é um conjunto de doutrinas e ritos que orientam a relação entre o ser humano e o divino. E encontramos nesse pacote usos, costumes e tradições. Quando Deus criou o homem, originariamente a sua intenção era de que ele tivesse uma ligação direta com o mesmo. Que houvesse uma ligação entre Deus e
o homem e a humanidade. Infelizmente, com o decorrer do tempo, houve o desligamento quando o ser humano peca, o ser humano cai. E daí para diante as coisas foram ficando complicadas para o próprio homem. Daí que o homem começa a achar que há necessidade, okay? Há necessidade de ele seguir, de ele ser conduzido por uma entidade superior a si, no sentido de suprir suas necessidades, ultrapassar suas dificuldades. E nessa tentativa de procurar se religar ao divino, é onde vão surgindo várias religiões. É daqui que passamos a ter religiões como o cristianismo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo e muitos outros que não podia aqui mencionar. Mas apesar disso, Deus tem feito de tudo para que Ele possa se revelar, de maneiras que nesse processo de procurarmos nos aliar a uma entidade que possa nos suportar, Deus vem se revelando de diversas maneiras. Deus se revela aos seus filhos através das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Deus se revela aos seus filhos através da natureza. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos perceber que ela tem muitos ensinamentos para nos transmitir. Tem muito a nos informar em relação à nossa divindade. Deus tem se revelado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Bom, na introdução do Sheikh Abdurrahman Said, ele sublinhou a necessidade de não nos distrairmos, no entanto, irmos ao foco que é Deus. Tudo quanto deve governar este ambiente é Deus. Em relação a essa matéria, é melhor frisarmos também que, assim como o Islão tem uma regra de fé, que é o Alcorão, o cristianismo segue um documento diferente, que é a Bíblia Sagrada. Pelo que tudo quanto iremos trazer como resposta em torno da grande questão do dia será em torno do livro de fé que regula o mundo cristão. Respondendo diretamente à questão, diria que a religião de Deus vai ser aquela cuja tradição, cujos costumes, caráter de Deus, que está transcrito no Decálogo, ou melhor, 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Amém? Ok. Quando os cristãos dizem amém, a resposta que se espera é amém. Não sei em Islão como é que seria isso. Amém. Amém. Ok? Se eu disser amém, digam amém. Ok? Amém? Muito obrigado. Ok. O meu irmão do Ministério do Amor vai passar a tomar a leitura do versículo aqui mencionado, onde estão inscritos, onde está escrita a lei de Deus, capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 1. Pode começar de 1 e vamos até versículo 17. Paz de Jesus, amados irmãos. Diz assim a palavra de Deus no livro de Êxodo 20, versos 1 adiante. São estas as palavras que Deus deu ao seu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os libertou do Egito,
da terra onde eram escravos. Não adorem outros deuses além de mim. Não façam nenhum ídolo, nem nenhuma imagem daquilo que existe no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se inclinem diante deles, nem os adorem, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero que tenham outros deuses. Eu castigo os filhos pelos pecados dos pais. O castigo vai até aos netos e bisnetos daqueles que me desprezam, mas mostrarei o meu amor fiel aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e também os seus filhos até 1000 gerações. Não jurem pelo nome do Senhor, seu Deus, sem cumprirem o que dizem. O Senhor não deixará sem castigo quem assim usar o seu nome. Guardem o dia do sábado e considerem-no um dia santo. Façam todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o sábado é o dia de descanso, dedicado ao Senhor, seu Deus. Ninguém deve trabalhar nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem os seus animais, nem mesmo o imigrante que vive nas cidades. Porque o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que há nelas em 6 dias, mas o descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o declarou santo. Respeitem o seu pai e a sua mãe, assim terás muitos anos de vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não matem ninguém, não cometam adultério, não roubem a nada, não acusem a ninguém falsamente. Não queiram tirar de casa que pertence ao seu semelhante, nem da sua esposa, nem do seu escravo ou escrava, nem do seu boi ou jumento. Não desejem nada que seja dele. Amém? Assim termino a leitura. Eu quero aqui chegar que discordo que a verdadeira religião é o Islã. Seus fundamentos. Amém. Primeiro, eu não quero criar confusão, né? Sim, sim. É de acordo com como eu entendo, né? Como o meu amado irmão, o cristão, o pastor aqui ao lado, ele disse: se nós praticarmos aquela orientação de Deus, por mais que essa pessoa não seja muçulmana, né? Não seja islã, não congregue no islamismo, significa que a pessoa não é de Deus? Irmãos, amados irmãos, se a pessoa não congrega, não participa aos cultos num templo de Allah, mas pratica a vontade de Allah, né? Significa que essa pessoa não é de Allah? Amados irmãos, significa que essa pessoa não é de Allah? Já fez a pergunta, já ficou? Sim. E eu acredito que a contraparte está atenta, está a ouvir, e ela vai dar a devida resposta. Mas antes, gostaria de deixar ficar alguns pontos importantes, visto que já estamos no momento de perguntas e respostas, debate. Temos aqui algumas regras que nós temos que observar. Temos que tentar usar uma linguagem decente, uma linguagem corporal que não fera a dignidade dos nossos participantes, pois isto é um debate interreligioso. As religiões todas aqui presentes têm princípio que concorrem para a harmonia. Então, no ato do debate, da intervenção dos nossos convidados, dos painelistas, peço para observarmos as regras da ética. E Sheikh Abdurrahman Said, o nosso convidado... Desculpa, os pastores estavam a perguntar, será que os 20 minutos deles já acabaram? Os vossos 20 minutos... Não, tem mais 5 minutos. Então alguém
Tem mais 5 minutos. É melhor controlar a hora aí. Sim. Tenha bondade, meu caro. Irmãos, eu disse pela primeira vez que comecei a falar, estou aqui em nome de Jesus. É bom ter religião, porque é lá onde você vai aprender as coisas de Deus, ou seja, as coisas de Allah. Estamos juntos. Mas, na verdade, eu vou dizer algo muito importante para você. Não é a religião que vai te levar para Deus ou para Allah. É a justiça do teu coração. Então, busque a verdade do Alcorão ou da Bíblia. Se eu falar da religião católica, evangélica, muçulmana, vou vos deixar perdidos, porque vão continuar na covardia. Sabe o que é ser covarde? Fazer suas gineiras na noite ou de manhã ou na cidade roupando, chegou a hora, vai na igreja. É crente, anda na igreja, mas faz merdas do diabo. Desculpa pela expressão. Se faz coisas do diabo, vai com o diabo no inferno. Se faz coisas de Deus e a fidelidade em Deus vivo, você vai para o céu. Amém? Então, eu digo assim, a Bíblia no livro de Hebreus, estou pedindo para um irmão aí, essas Bíblias estão aqui, livro de Hebreus, capítulo 1. No primeiro versículo, leia para mim. Se aí tem a Bíblia, podem ler para mim, me ajudarem. Como aqui tem o único microfone. Capítulo 1. No primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus no livro de Hebreus 1, versos 1. No passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. 2. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E foi também por meio do Filho que Deus criou o universo. 3. Ele é o brilho da glória de Deus, a imagem perfeita daquilo que Deus é, e Ele sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados. Aqui a Bíblia nos deixa claro. Deus falou antigamente aos nossos antepassados, através dos profetas, nos dando a lei que ainda hoje existe. Mas por ver que o homem, o ser humano é pecador, gosta muito do pecado, Ele decidiu fazer descer o seu Filho. A Bíblia declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo o amor, Deus não nasceu de verdade, não nasceu. Eu concordo com vocês. Segundo o que Jesus mostrou a existência do Deus vivo. Ninguém nunca viu Deus. Mas Jesus Cristo demonstrou através do quê? A ressurreição, a cura, a multiplicação, os milagres. Estamos juntos, irmãos? Que te leva para Deus é a sua justiça que você vai buscar na Bíblia ou no Alcorão. Justiça por amor de Deus. Estamos juntos? Então, eu não falo da religião, mas se você quer conhecer Deus, busque em nome de Jesus, o santo que não tem pecado. Eu posso te enganar, Jesus não te engana. E a Bíblia é real. Amém, irmãos? Amém. Busque. Tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Ao que Deus vai fazer outras coisas. Estamos juntos aqui. Que Deus abençoe a todos nós com a verdade e a justiça de Deus. Não podemos se orgulhar com a religião, mas sim a justiça de Deus. Se acha que a justiça de Deus vai encontrar no Alcorão, não confia ao malimo, nem ao pastor, nem a mim. Mas a justiça de Deus, a Bíblia, porque eu posso manipular a Bíblia. O irmão muçulmano também pode manipular o Alcorão. A justiça, se você ver o que mesmo e é realidade, busca, Allah vai te ver e vai te ajudar. Estamos juntos? E é do mesmo jeito a Bíblia, a partir do Gênesis, Apocalipse, fala de Deus e de Jesus Cristo. Quem não concorda me pergunta por quê. A Bíblia do início até no final fala de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo é o segundo Adão. Muito obrigado, meu caro convidado. O seu tempo já esgotou. Ok, obrigado. Muito obrigado mesmo. Pronto, já estamos no momento de debates. Os nossos convidados, os ilustres das congregações cristãs, já deixaram ficar
os seus pontos de raciocínio em torno do tema qual é a religião de Deus. Entretanto, eu não fiquei claro qual é, na verdade, a religião que é proveniente de Deus, tal como ouvi do lado da caravana de Dawa. Contudo, vou também conceder 20 minutos para a caravana de Dawa para fazer face a algumas questões que foram levantadas do outro lado da contraparte. Faz favor, caravana de Dawa, tenha bondade. 20 minutos, tem 20 minutos. Bom, muitas vezes a minha equipe tem feito um reparo no que tange às minhas observações. Quando faço observação, depois os meus amigos e colegas dizem não podia ser assim, tinha que ser assim. Mas pronto, vou tentar situar a vocês como nosso público. O nosso moderador é um moderador que apanhou-nos mesmo no meio e está a fazer, alhamdulillah, o seu trabalho para ver se o debate pode correr de forma harmoniosa. Talvez faltou da nossa parte explicar de forma profunda e pronto, como temos o nosso companheiro que viajou, então as coisas ficaram um pouco baralhadas. É assim, depois dos 20 minutos dos muçulmanos de Abdurrahman, seriam 20 minutos de cristãos. Senti que eles foram um pouco injustiçados porque o pastor Delfino, né? Não terminou o seu raciocínio, não sei o que houve, mas no momento em que estava fazendo a leitura, o outro irmão ainda estava no tempo do pastor Delfino. E o moderador havia dito que, se forem 2 intervenientes, vamos dividir 10 minutos, 10 minutos. Somariam 20 minutos. Depois dos 20 minutos dos pastores, seria agora momento de perguntas e respostas. De acordo com o programa, teremos que receber uma pergunta dos cristãos. Nós vamos responder. E depois de nós respondermos, nós também vamos perguntar a eles, vão responder. Depois eles vão dar a última pergunta a nós e depois nós daremos a última pergunta a eles. Portanto, a explanação do pastor Delfino, a explanação vinha muito bem. Falou-nos aqui do Êxodo 20. Eu estava à espera da conclusão para dizer que a religião de Deus é o cristianismo. E o moderador pisou na mesma tecla, qual é a religião. E esta insistência tinha que ser depois da apresentação completa do pastor Delfino. Portanto, qualquer falha que forem anotar, nossas sinceras desculpas. Ao irmão que perguntou se qualquer um que fizer boas obras não vai para o inferno, sei lá o quê, peço para deixar esta questão para o momento de perguntas e respostas. Não temos agora 10 minutos, porque os nossos, ou seja, 20, porque os nossos 20 minutos já terminaram. Se formos a dar 20, então vamos sair aqui à noite. O momento que se segue agora é de perguntas e respostas. Perguntas são 3 minutos. Você vai perguntar, ficar à vontade durante 3 minutos. A resposta será dada em 5 minutos. Peço para observarem isso. 2 perguntas lá, 2 perguntas cá. Esta é a justiça que nós temos feito em todos os debates. Jazakumullah. Muito obrigado. Então, neste momento, peço para os caros convidados desse lado ficarem preparados para responderem a pergunta que vai ser feita pela comissão da caravana de Dawa. Faz favor, a caravana, tenha bondade. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para os irmãos, boa tarde mais uma vez. Vou pedir o meu homem a ler João 20, 21.
Só tenho 3 minutos, estou a pedir ser rápido. João 20 e 21. João 20 e 21. Sim. Diz o seguinte. Sim. E Jesus disse de novo. Jesus disse de novo. A paz esteja com vocês. Chega. Estou só a retificar aos irmãos que essa mesma palavra, a paz esteja convosco, ni que arabu neri atsai. Aqui wale, ni que arabu neri atsai. Precisamos de aprender pequenas coisas porque vocês são pastores. Meu caro aí estava a tentar definir o que é religião. E eu vou definir tão rápido o que significa religião. Religião é um triângulo. Deus, criaturas e leis. Isso é que é religião. Em forma de resumo. Religião significa a existência de um superior que é Deus e a existência de criaturas que vão cumprir os regulamentos, as leis de Deus, e essas leis podem ser de acordo com a vossa fé, a Bíblia, e de acordo com a fé dos muçulmanos, o Corão. Então, Deus, criaturas e leis. Isso é que é religião. Quando tentou falar muita coisa aí, não sei de onde apanhou isso, não vamos entrar em detalhe. O irmão estava a falar de Jesus ser filho. Aqui não estamos a falar da filiação de Jesus. Não estamos a falar da filiação de Jesus, porque se nós entrarmos em detalhes e na história, vou pedir, procura lá, irmão, procura a Bíblia aí, Atos, estou a pedir ler Atos 11, 25 até 26. Quero fazer a minha pergunta. A minha pergunta é baseada neste versículo. Atos 11, 25 até 26. Aí está a nascer a minha pergunta. Diz o seguinte. Sim. Depois Bernabé partiu para a cidade de Tarso. Sim. À procura de Saulo. Sim. E quando o encontrou, levou consigo para Antioquia. Sim, esse é... Durante um ano. Sim. Eles se reuniram lá com a igreja de lá. Sim. E ensinaram um grande número de pessoas. Sim. Foi também em Antioquia. Foi também em Antioquia que os discípulos, seguidores, foram pela primeira vez a serem chamados de cristãos. Em Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A pergunta é: qual foi a religião antes da vinda de Jesus? Repito, se para nós muçulmanos a religião de Deus é Islã, e o livro de Atos 11, 25 até 26, pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia. E quem chama eles foi o Paulo, no primeiro século depois do desaparecimento físico ou depois do desaparecimento de Jesus. Isto é, no século I depois do desaparecimento de Jesus. Quem chama eles de cristão foi o Paulo. Qual foi a religião dos discípulos de Jesus antes no tempo de Jesus? Obrigado. Muito obrigado. Caros ilustres convidados desse lado, tem 5 minutos para responder à pergunta. Amados irmãos, vos chamo amados porque Deus amou vocês para trazer aqui. E me trouxe também para partilharmos esta mensagem maravilhosa com os homens de Deus que estão aqui. Amém? No mesmo livro de Atos, 11, a Bíblia diz assim, no mesmo livro de Atos, começa 19. Quem lê aí? 19 diz assim: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Ouviram bem? O evangelho é pregado em Antioquia, onde começou a se chamar esse nome cristão. Por quê? Porque os judeus impediam ser falado o nome de Jesus. Impediam ser pregado a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, estes começaram a falar de Jesus e é ali onde começa, porque Jesus chamado Cristo. Os cristãos vêm de Cristo, mas eu não quero falar de religião, mas sim de Cristo. O cristianismo começa aí. Através de ser falado o Cristo, é onde vem a religião cristã. Cristo significa escolhidos. Estamos aqui para aprender, irmãos.
Então os cristãos aparecem naquele momento através do próprio Cristo, o escolhido, e os cristãos são escolhidos. Que Deus abençoe vocês. Eu sei. Muito obrigado, ilustre, mas infelizmente ainda não deu resposta para a pergunta que lhe foi colocada. A pergunta é: qual foi a religião dos seguidores de Jesus muito antes deste dia em que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia? Boa tarde mais uma vez. Faltam 2 minutos, meu caro. Tem mais 2 minutos, mas nós... Boa tarde mais uma vez. Uns 3 minutos a mais. Use 3 minutos. Sim, sim. Eu gostaria de dar o meu contributo quanto a... Primeiro, a primeira questão foi de que qual é a religião de Deus. Como eu não havia respondido, digo que a religião de Deus é o cristianismo. Se formos a procurar sobre a religião de Deus, é o cristianismo. Por cristianismo, porque é Deus buscando pela humanidade. Deus buscando a humanidade. É Deus quem vai buscar a humanidade. Como isso que aconteceu? Isso aconteceu desde na origem, no Éden, quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, e criou o ser humano. E o ser humano desobedeceu a orientação de Deus. Caso queiram isso acompanhar, leiam o livro de Gênesis até 3. Então, no momento em que o Adão e Eva, eles pecam, Deus vai buscar o ser humano. Foi Deus. O Adão e Eva fugiram da presença de Deus. E Deus veio no jardim, começou a chamar Adão e Eva. E eles disseram: onde estão? E eles disseram: nós nos escondemos porque ouvimos a tua voz e tememos e nos escondemos. E daí foi Deus quem buscou a humanidade. O passo seguinte foi qual? Foi que Deus fez um sacrifício para perdão dos pecados de Adão e Eva, com aquela ovelha. Então, esse cordeiro significa o quê? Nós, como cristãos, no cristianismo, aquele cordeiro que Deus sacrificou para o perdão dos pecados de Adão e Eva, representava a morte de Jesus Cristo. Foi o primeiro ser, primeira criatura a morrer, a perder a vida. Foi um cordeiro. Então, quanto a isso, dali a humanidade começou a adorar Deus. Como é que adorava a Deus? Adoravam a Deus por meio de sacrifício de animais. Então, esses animais aqui representavam a Cristo. Isso aconteceu aonde? No livro de Gênesis, no capítulo 4, se a memória não me leva a tribunal, ali conta-se uma história em que os primeiros filhos de Adão e Eva, que foi Abel e Caim, eles começaram a seguir as orientações de Deus, conforme o costume dos seus pais, a fazer o sacrifício. Então, o que aconteceu? Abel foi fazer um sacrifício condigno, segundo a orientação de Deus, que foi matar o animal. Então, quando ao Caim, ele deu sacrifício às hortaliças e muito mais. E Deus negou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque Abel adorou a Deus segundo a vontade dele, mas Caim não fez. E daí é a partir daqui onde surgem as duas religiões aqui no mundo: a religião errada, falsa, e a religião verdadeira. Então, a religião verdadeira é o cristianismo. Por quê? Esta é a era que vem desde Adão até Abel, até Abraão, até Isaac e Jacó, e que vem até os profetas que falavam sobre a vinda de Jesus Cristo. E neste período aqui, o que se fazia para a pessoa ser perdoada dos seus pecados? Quando pecasse, matava um sacrifício, uma ovelha. Então você, como culpado, punha suas mãos na ovelha e o pastor orava, te colava a ovelha, sacrificavam, te perdoavam seus pecados. Então, a seguir, é assim, temos que saber por que o cristianismo... Acabou, não? Muito obrigado, meu caro ilustre. Obrigado mesmo. Vosso tempo já esgotou e, infelizmente, não responderam à pergunta que foi colocada pela caravana de Dawa. Só para vos lembrar, esta última pergunta era para os caros ilustres dizerem a religião
que os discípulos de Jesus professavam muito antes de eles serem chamados de cristãos em Antioquia. Contudo, o vosso tempo já esgotou. E agora é a vossa vez. Tem 3 minutos para fazerem uma pergunta para a caravana de Dawa. 3 minutos. Mas uma pergunta que tem a ver com o tema. Qual é a religião de Deus? Muito obrigado. Na verdade, na introdução de tudo, sim, na introdução de tudo, o Sheikh aí introduziu muito bem qual é a religião de Deus. Percebemos, na verdade, que a religião de Deus, em outras palavras, podemos dizer, a religião é caminho. Ele disse, percebemos isso. Então, eu peço para me ajudar no livro de Jó, capítulo 4, verso 6. Rápido, rápido. Meu tempo é pior. Rápido, rápido. Já acharam? Diz assim no livro de Jó, capítulo 4, verso 6. Não é a tua reverência a base da tua confiança. Não está a tua esperança na integridade dos teus caminhos. Lembra-te, por favor, que inocente jamais pereceu. E onde é que os retos foram eliminados? Segundo o que vi. Os que projetam o que é Muito obrigado. Já ouvimos o que te faz você ser real por causa dos seus caminhos, que é a religião, em outras palavras. Nesse caso, eu antes de colocar a pergunta, vamos ver quais são esses caminhos. No livro de Provérbios, capítulo 16, versos 25. Rápido, rápido. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios 4, versos 26. A alma do laborador trabalhou arduamente, porque a sua boca exerceu muita pressão sobre ele. 25. Amém. Está aqui. 16, 25. Há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim há um caminho que é reto diante do homem, mas o fim posterior dele são os caminhos da morte. Já ouvimos que existe aí 2 caminhos. Um caminho que é reto da salvação, mas sim outro caminho da morte. A minha questão está no livro de Alcorão, no capítulo 22, versículo 40, e vamos acrescentar com João 14, 6. Começando Alcorão 22, 40. Está a dizer o quê? Bismillahirrahmanirrahim. Esses são aqueles que foram expulsos das suas casas injustamente só porque disseram: nosso Senhor é Allah. E se Allah não repelisse as agressões das pessoas, uma pela outra, realmente teriam sido destruídos mosteiros, igrejas, sinagogas, masjids, e em nome de Allah, abundantemente mencionado, e realmente Allah ajudará quem o ajuda. Aí já ouvimos as pessoas que frequentam nesses tipos de casas. Existem pessoas da igreja, existem pessoas da mesquita, existem pessoas de sinagogas. Agora, essas pessoas da igreja seguem o quê? Eles têm seu caminho, que é a religião, em outras palavras. O caminho dessas pessoas está no João 14, verso 6. Meu caro ilustre, o tempo esgotou.
peço para fazer a sua pergunta, porque ainda não fez. Eu dou mais um minuto só para fazer a pergunta, porque ainda não fez a pergunta. Por favor. Mas eu fui direto. Eu disse o seguinte. No João, capítulo 14, verso 6. Peço para ler. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem Ele. Agora, a minha pergunta é: este caminho é o mesmo caminho que os muçulmanos seguem? Ou esse caminho é daqueles que os cristãos seguem? A minha pergunta está aí. Esse caminho, quem segue? São muçulmanos ou... Ok, muito obrigado, meu caro ilustre. E de seguida, vou passar a palavra para a caravana de Dawa. Eu penso que ela percebeu muito bem e vai contextualizar a sua questão e espero que ela dê a resposta. Muito obrigado, tenha vontade. Vamos. Lucas 4:30. Leia 4:30. Lucas 4:30 diz o seguinte. Quantas Bíblias estás a usar? Usa uma Bíblia, pode ser versão fácil para ser rápido para si. 30 diz o seguinte. Jesus, porém, passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Jesus seguiu o seu caminho. No João 14:6 diz: Jesus é caminho e a verdade. Aí não vem nenhuma palavra religião, caminho. Então no Lucas 4:30 diz: Jesus seguiu o seu caminho. Estava a seguir o seu xará? Não. Estava a seguir. Tenha calma, tenha calma, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Vamos, irmão, vamos. Estou a pedir o meu tempo. O meu tempo estão a roubar o meu tempo. Está a roubar o meu tempo. Por favor. Não, está a roubar o meu tempo. Não tenho 2 minutos eu. Eu não estou a falar. Vocês estão a roubar o meu tempo aqui. Vamos, eu dizia, o irmão começou com o livro de Jó, começou com o livro de Gênesis. Posso continuar? E estava a falar de João 14:6. Esse versículo que você leu está a falar o abiyaun, o salawatun, o masajidun yudkaru fi hasbullah. Não tem nem igreja lá. Esse versículo não tem palavra igreja lá. Deixa primeiro isso. Venha aprender. Aqui estamos a aprender. No João 14:6 está a dizer que Jesus é caminho e a verdade. Ninguém chega ao Pai sem que passe dele. Leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. 2. Sim, 2. 4. Capítulo 2, 4 diz o seguinte. Capítulo 2, 5. Pois existe somente um Deus. Sim. E somente um intermediário entre Deus e os homens. Espera, devagar. Não leia rápido. Quando digo para ler rápido, leia rápido. Agora é devagar. Porque o irmão deve entender bem o que significa caminho. Quando Jesus diz no João 14:6, quando ele diz que ele é caminho e a verdade, ninguém chega ao Pai sem passar dele, está aí o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pode ler devagar. Pois sim, é somente um Deus. Existe um e único Deus. La ilaha illallah. Vamos. E somente um. Irmãos, e somente um intermediário. O que significa caminho e a verdade? Quando Jesus diz que eu sou o caminho e a verdade, significa que para você chegar ao Deus, precisa de um intermediário. Para eu falar com a sua excelência, senhor presidente, precisa de um protocolo, precisa de um intermediário para eu falar com ele. Então, para você falar com Deus, precisa de um intermediário que está mencionado no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é aquele mesmo caminho. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. É a mesma coisa. Vamos. Termina para ele. O irmão está.
Existe um intermediário entre Deus e os... O homem, Cristo. Que é o Cristo? Significa que Jesus é intermediário entre as criaturas e Deus. Isto é, no seu tempo. Atenção, quando, vou explicar de outra forma. Quando a Sua Excelência, Senhor Presidente Guebuza estava no poder, quem obedecia a quem? A Sua Excelência, Senhor Presidente News obedecia Guebuza. Hoje, Sua Excelência, Senhor Presidente News, que está no poder, quem obedece a quem? Sua Excelência Guebuza obedece. Então, o Jesus era mensageiro no seu tempo, que foi enviado para o povo de Israel. Muito obrigado, muito obrigado. De seguida, é a vez da caravana de Dawa dirigir uma pergunta para a contraparte dos nossos convidados cristãos. Faz favor, caravana de Dawa, uma pergunta. E a última. Bom, eu vou ter que quebrar mais uma vez o protocolo, visto que no debate o que conta são as respostas que nós temos dado. Se forem a notar, a contraparte cristã, na sua explanação sobre o que é religião, ou seja, qual é a religião de Deus, não conseguiram nos trazer a religião de Deus. E deram-nos aqui uma pergunta, ou seja, nós demos uma pergunta que também não foi respondida. De acordo com as regras de debate, quando não se responde uma pergunta, quero dizer que o debate fica encerrado ou marca pausa, que é para passarmos para os outros que também querem, se calhar, fazer um debate. Bom, como estamos ainda dentro dos nossos minutos, o Sheikh Abubakar, a padre, falou-nos aqui sobre a intermediação entre Jesus e Deus. Agora, quando o irmão deu-nos estes versículos de João 14, versículo 6, ou seja, capítulo 14, versículo 6, queria nos dizer que a religião para eles é o Cristo, é Jesus. Agora vamos abrir Mateus 24, versículo 4 a 5, que é para explicar ao nosso irmão que Jesus não pode ser religião, porque ele mesmo seguiu a religião, uma determinada religião, ou seja, regras. Primeiro começa com Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Sim. 21 diz o seguinte. Sim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Que faz a vontade do meu Pai. O qual que está nos céus. O qual que está nos céus. Isso é, aquele que é obediente às ordens de Allah, aquele que é submisso às ordens de Allah. Submeter às ordens de Allah significa o quê? Islam. Portanto, aquele que se submete às ordens de Allah, aquele que é muçulmano, este é que entrará no paraíso. Corre agora para Mateus 24, versículo 4, 5. Rápido. Mateus 24, versículo 4, 5. Mateus 24, versículo 4, 5. Certo. Diz o seguinte. Diz o quê? E Jesus então lhes respondeu. Jesus respondeu. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Eu digo, pois. Eu, Jesus, digo, pois. Muitas pessoas virão em meu nome. Muitas pessoas virão em meu nome. Assim como esse irmão disse que nossa religião é Jesus, então aqui Jesus está a dizer, muitos virão em meu nome. E muitos dirão. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E enganarão muito. O quê? Enganarão muita gente. O quê? Enganarão muita gente. Respeitados irmãos, eu não vinha para fazer pergunta nenhuma,
Porque já a partir do momento em que a contraparte cristã não respondeu à primeira pergunta e não nos convenceu com a resposta da nossa primeira pergunta, o debate já estava encerrado. Está claro que os que enganarão as pessoas virão em nome de Jesus. Agora eu pergunto a vocês, eu sou muçulmano, aqueles são cristãos, quem está a enganar? Quem está a usar o nome de Cristo aqui? Eu sou muçulmano, eles são cristãos. Quem está a usar o nome de Cristo? Então, não há meio termo, não há debate. Ou seja, a partir do momento em que nós dissemos que o Islã, o Corão apresentou, não há mais debate porque eles apresentaram filosofia. Se vocês forem anotar, eles vieram, contaram, disseram, mas um versículo direto que diz que cristianismo é religião de Deus. Não sei se vocês ouviram, mas eu não ouvi. Jazakumullahu khairan. Então, podemos... Está aí, qual é o passo seguinte? Como é que é? Meus caros ilustres, estamos a pedir silêncio, por favor. Estamos quase na reta final do nosso programa. Entretanto, por uma questão de generosidade e harmonia, eu vou conceder mais 5 minutos, visto que estamos na reta final, estamos ao fim do programa. Segundo foi dito, às 16h30 vai ser o momento das orações. Então, meus caros ilustres convidados cristãos, tem mais 5 minutos para fazerem a vossa última intervenção, porque nós notamos, no momento em que a caravana de Dawa estava a usar a palavra, houve sensibilidades de fazer uma intervenção. Então, para se evitar injustiça, tem mais 5 minutos para fazerem as últimas intervenções. E, mais uma vez, o tema é qual é a religião de Deus? E tudo quanto forem abordar, agradeceria que tivessem fundamentos nos vossos livros e não filosofias, segundo foi dito aqui. Muito obrigado. Salam alaikum. Ok, eu estou muito alegre por este debate. Na verdade, precisamos conhecer a verdade. Há muita coisa. Eu queria convidar, o tema é de que qual é a religião. Na verdade, não tem a religião de dizer que a religião é esse. O Sheikh Ali definiu a dizer que a religião depende da fé e concordância com o princípio daquilo que está escrito nessa escritura ou no Alcorão. Olha, eu queria lermos o livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. Diácos, capítulo 1, verso 27. Diácos 1, verso 27. Existe alguém que já encontrou, por favor? Pode tomar a leitura. Diácono 1, verso 27. Sim, pode. Diz essa palavra do Senhor. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. E, amados, continuando só para concluir, eu já disse, estou aqui para defender as escrituras, para vocês saberem que a Bíblia é santa e Deus é quem ordenou para que fosse escrito, é poderosa, que estamos a usar entre ali e aqui. Fiquem atentos na justiça, no amor e na palavra de Deus. O mediador, palavra mediador, é aquele que intercede, que faz ligação entre o povo pecador e Deus justo, que é Jesus Cristo. Certo? Se você invoca em nome de Jesus, Deus está ficando assim. Quem é esse que invoca em nome de Jesus? Se outros invocam em nome de raízes, de qualquer coisa, mas esse invoca em nome de Jesus, então esse é meu. Aí Deus fica atento para te libertar do Satanás. Certo? Não é a religião que salva, a justiça, o amor. É bom se reunir numa religião para ouvir as falas de Deus, as palavras de Deus. Amém?
Eles estão a ler a palavra e Deus está a abençoar porque a palavra é certa. Tudo que foi lido no Mateus é verdade. Virão outros querendo falar de Deus, mas cuidando das suas próprias coisas. A verdade é, sigam a Deus no nome de Jesus. E Jesus é um caminho que nos deixa a entender que Deus é amor. Não podemos nos enganar a nós mesmos. Estar bem cravatado. Muito obrigado, meu caro Illustre. Peço para passar o microfone para o próximo. Ele também quer usar os últimos 2 minutos. Vamos ser breves. Amém. Sobraram. Ficaram só 2 minutos. Eu só vou precisar de 1 minuto. Amém. Diz assim. Força. No livro de Romanos 2, versos 17 adiante. Você diz que é judeu. Você confia na lei de Moisés e se gaba por estar junto de Deus. Você conhece a vontade de Deus e sabe as coisas que têm importância, porque foi educado na lei. E você está convencido de que é um guia para os cegos e uma luz para os que caminham nas trevas. Você pensa que é mestre dos ignorantes e professor daqueles que não sabem nada. Você pensa que sabe tudo, que tem toda a verdade. Por que você então não se ensina? Amém? E assim, 21. Você ensina aos outros, por que então não se ensina a você mesmo? Você diz aos outros que não se deve roubar, por que então você rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, por que então você mesmo comete? Você odeia os ídolos, por que então rouba os templos? Eu vou resumir a religião. Se você comete roubo, adultério, fornicação, tudo que a lei de Deus proíbe, então você não é um religioso. Muito obrigado. E muito obrigado mesmo pelas palavras sábias que deixou aqui ficar. E o tempo já esgotou. Vamos para os últimos 2 passos. O penúltimo, a penúltima agenda é a intervenção da Caravana Tawa. 3 minutos para a última intervenção, porque estamos acima da hora. Por favor. Bom, rápido, leia Tiago 1:27. Esse Tiago que leu agora. Tiago 1:27. Sim. 27. Sim. Diz o seguinte: a religião pura. A religião pura. E imaculada. Para com Deus. Para com Deus. O Pai é esta. O Pai é esta. Visitar os órfãos. Visitar os órfãos. E as viúvas. E as viúvas. Nas suas tribulações. Nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. O que quer dizer Islã? Estamos a explicar aqui por tantas e várias vezes. E quando nós trouxemos a palavra caminho, dissemos o que quer dizer caminho. Por isso que nós lemos Corão 3, versículo 19. Porque aqui só mencionou os requisitos que fazem com que a religião de Deus seja a religião de Deus, mas não disse o nome da religião de Deus. Uma coisa é termos estes requisitos e outra coisa é sabermos como é que se chama esta religião. 3:19. 3:19 diz o seguinte. Sim. Bismillahirrahmanirrahim. Sim. Certamente. A única e verdadeira. A única e verdadeira religião perante Allah. Religião perante Allah. É o Islã. O Islã. Se a Bíblia falou-nos desses requisitos todos, devia nos dizer que a religião para Deus é o cristianismo. Agora eu hoje pergunto, quantos ladrões, quantos criminosos visitam as viúvas? Quantos criminosos entregam coisas a pessoas? Fazem atos de caridade? Quantos? Mas será que pertence à religião de Deus só porque fazem essas coisas? Não. Estar na religião de Deus é submeter-se às ordens de Deus e saber dizer que você é um homem imperfeito. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
disse que todo filho de Adão é imperfeito, é pecador, mas o melhor dentre todos os pecadores é aquele que pede perdão. Você vai pedir perdão a quem? Vai pedir perdão a Deus. Como é que você vai conhecer que estou a pedir perdão a Deus? Estando dentro de uma religião, e esta religião deve ser religião de Deus, que é submeter-se ou submissão às suas ordens. Esta religião chama-se Islã. A Bíblia abriram de Gênesis até Apocalipse, não encontraram de que a religião de Deus é Cristianismo. Não encontraram dentro da Bíblia que a religião de Deus é o cristianismo. Portanto, nós, a partir da definição, de acordo com Mateus 7:21, vimos que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. O que quer dizer vontade de Deus? Submeter-se às ordens de Allah, quer dizer Islã. Portanto, dentro do Corão encontramos Islã e dentro da Bíblia encontramos o quê?